Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bioquímica Clínica Fácil. Eu sou o professor Emerson Lima, sou farmacêutico, sou doutor em farmácia, professor titular da Universidade Federal do Amazonas, leciono essa disciplina de Bioquímica Clínica no curso de farmácia há mais de 15 anos. Esse canal ele foi criado para você que é aluno de farmácia, de biomedicina, você que é aluno de biologia, que gosta da área de análises clínicas, ou você que é profissional da área, que queira se atualizar, que esteja estudando para um concurso. Nós criamos então essas aulas com conteúdos ligados à área de análises clínicas, com um conteúdo bem atualizado, bem didático, para que você possa então estar atualizado sobre o que de moderno há na área de laboratório de análises clínicas. Se você gostou da ideia, tem gostado das aulas, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar um like, de comentar se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, você pode fazer comentários e a gente responde quando necessário. Também compartilhe com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações do YouTube quando postarmos novos vídeos. Vamos à aula de hoje. Olá pessoal, então na aula de hoje nós vamos falar sobre aspectos da fisiopatologia do diabetes. Então essa é uma aula para quem já teve contato com a bioquímica básica e conhece, sobre os carboidratos, já estudou um pouco sobre o metabolismo do carboidrato e está tendo aí um primeiro ou um segundo contato sobre alterações no metabolismo do carboidrato, de carboidratos. E o diabetes, então, é essa principal alteração no metabolismo de carboidratos que tem uma relevância na saúde pública. Então, hoje nós vamos falar sobre o que é o diabetes, como que ele se classifica, quais são os principais aspectos relacionados à fisiopatologia, e começar a falar um pouco sobre os marcadores do diabetes. Aqui eu tenho uma outra aula gravada que a gente fala bem mais sobre a questão do diagnóstico do diabetes, mas o foco nessa aula não vai ser a gente falar sobre o diagnóstico, vai ser a gente falar mais sobre a fisiopatologia, tá bom? Então, nessa aula a gente vai falar sobre aspectos da fisiopatologia e focar mais na parte de alterações no metabolismo, ok? Primeira questão que a gente precisa rever é o conceito, a definição de diabetes. Então, o diabetes mellitus ele é definido como um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por estados hiperglicêmicos oriundos de um defeito na secreção, na ação ou nos receptores defeituosos da insulina. Essa palavra mellitus, mellitus lembra mel, que o mel lembra doce, certo? Então, esse nome tem relação realmente com a questão da doçura da urina dos pacientes, uma vez que os pacientes diabéticos, eles acabam excretando glicose na urina, e a urina ela adquire esse aspecto adocicado. Isso lá no passado, muito lá no passado, foi detectado essa questão do açúcar presente na urina, então se deu o nome de esse estado onde a urina acaba tendo esse aspecto de doçura, ficou esse nome diabetes mellitus, que até hoje é conhecido a doença. Então, ela se dá basicamente pelo aumento da glicose a nível sanguíneo. E esse aumento da glicose, ele pode ser devido a uma falta de insulina, uma produção inadequada de insulina, ou uma ação ineficiente da insulina,
ou um problema, um defeito no receptor da insulina na célula, ok? Então, qualquer uma dessas ações que aumente o teor de glicose sanguínea recebe, então, o nome de diabetes mellitus. E a gente vai observar agora. Antes da gente falar da classificação, vamos falar um pouquinho sobre a questão epidemiológica, que ela também é muito importante. De quanto essa doença ela tem se tornado um problema de saúde pública no mundo. Então, alguns países, né, têm previsões já pré-estabelecidas de aumento significativo de casos de diabetes mellitus. Por exemplo, no Brasil, dados de 2015 falam de em torno de 14 milhões de pessoas com diabetes. E isso, em 2040, pode se tornar 23, 24 milhões de pessoas com diabetes. Isso representa aproximadamente 20% da população mundial. O Brasil ocupa aí o 4º lugar no número de pessoas com diabetes. E isso, em praticamente todos os países, vem crescendo. Isso é devido ao quê, né? Várias pesquisas, como eu falei antes, têm tentado estabelecer a causa, né, desse aumento de diabetes. Acredita-se que a questão da vida moderna, os hábitos de vida moderno, tem um papel importante, né, nessa questão do aumento do diabetes. O fato das pessoas hoje terem mais comodidade, né, andar menos, tem muito veículo, automóveis, o sedentarismo é algo que está muito presente na sociedade, né, a facilidade. Até hoje, para você comprar uma comida, você liga, né, e o cara vem deixar na sua porta. Comidas prontas, comidas processadas, comidas industrializadas, os fast foods, né, alimentação baseada principalmente em carboidrato. Então, isso tudo tem feito com que cada vez mais esses casos de diabetes tenham aumentado no mundo. E o diabetes, a gente vai ver um pouco mais à frente na aula, ele acaba se tornando um problema de saúde pública muito importante, porque ele debilita as pessoas, né? Uma pessoa que, principalmente do diabetes tipo 2, uma pessoa que viveu 10, 20, né, 15 anos com o diabetes não controlado, ele acaba por, em algum momento, sobrecarregar o sistema de saúde pública. Né? Ele vai ter problema renal, ele vai ter problema hepático, ele vai ter problemas até mesmo às vezes de amputações, né? Então sobrecarrega o sistema previdenciário também. Então, assim, acaba virando uma conta muito grande para os países pagarem. E por isso ele tem que ser prevenido, ele tem que ser conhecido, né? Nós, como profissionais de saúde, precisamos entender bastante sobre o diabetes para que a gente possa até prevenir os nossos familiares mesmo, né? Como pessoas da área da saúde, cuidar dessas pessoas, principalmente os nossos pais, né? Os nossos avós, para que essas complicações do diabetes não venham a aparecer. Mas o que se tem na realidade é que cada vez mais esses números, né, de incidência e prevalência de diabetes vem aumentando no mundo. E a gente precisa cuidar para que isso não aconteça, isso não se torne uma realidade, por exemplo, essa previsão desses números, né, que a gente consiga controlar. Sim, enfim, vamos para a classificação. Essa classificação de diabetes, ela vai mudando no decorrer do tempo, tá bom? Isso não é uma coisa estática, isso não é uma coisa que é imutável, então nós já tivemos várias classificações. Essa classificação é a classificação da Sociedade Brasileira de Diabetes,
e ela foi adaptada da Associação Americana de Diabetes. Então, o diabetes hoje ele se classifica em 4 tipos. O tipo 1, o tipo 2, o diabetes mellitus gestacional e outros tipos de diabetes. Vamos lá. Tipo 1. O tipo 1 ele se subdivide em 2 grupos. O tipo 1A, quando o problema do aumento da glicose, né, se dá por uma deficiência de insulina ou uma que é causada por uma destruição autoimune, tá bom? Grifem esse nome, autoimune, ou seja, então é a presença de autoanticorpos que vão destruir essas células beta, que são as produtoras de insulina lá no pâncreas. O tipo 1B também se dá por uma deficiência de insulina, mas ela não é de causa autoimune. Existem outras diferenças, né? Do tipo 1 para o tipo 2, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas a principal diferença é que o tipo 1A ele é por uma mediada por anticorpos ante as ilhotas do pâncreas, enquanto que o tipo 1B ele não é por autoanticorpos, ele não é uma doença autoimune, mas acontece normalmente em crianças, adolescentes, a gente vai falar um pouco mais à frente. O tipo 2, ela já se dá por uma perda progressiva da secreção insulínica, combinada com uma resistência insulínica. Opa, tem um monte de coisa aqui que talvez vocês não tenham ouvido falar, né? Então, primeiro eu tenho uma diminuição da secreção de insulina, ou seja, a insulina ela é produzida de uma forma reduzida. E também existe um outro fenômeno, que é a resistência insulínica. O que é isso? A resistência insulínica é a dificuldade da insulina exercer o seu papel junto à célula, nos tecidos. Qual é o papel da insulina, né? Qual é a função da insulina? A principal da função da insulina é a internalização da glicose na célula, ok? Ela vai lá, pega a glicose que está no sangue e joga para dentro da célula. Quando a insulina não funciona, essa glicose que estava na circulação não consegue penetrar na célula. E aí eu tenho uma hiperglicemia, tá bom? Então, quando por algum motivo o tecido ele tem uma resistência à ação da insulina, a gente chama de resistência insulínica. Eu tenho insulina, ok? Mas ela não consegue fazer o seu papel, ou seja, ela não consegue internalizar a glicose. Então, no diabético tipo 2, inclusive alguns pacientes, eles não têm problemas de insulinemia, ou seja, eles não têm problema na quantidade de insulina secretada, mas eles têm problema que a insulina não está conseguindo fazer esse processo de internalização da glicose. Então, isso é algo que acontece no diabetes mellitus tipo 2. Diferentemente do diabético tipo 1, o diabético tipo 2 ele não é considerado uma doença autoimune, ok? Não tem autoanticorpos. Inclusive, a dosagem, né, a detecção de alguns autoanticorpos é um diagnóstico diferencial entre o tipo 1 e o tipo 2. Porque o tipo 1 ele não é exclusivo da criança. Inclusive, existem estudos mostrando que pode existir até crianças desenvolvendo diabético tipo 2, tá bom? Como o tipo 1 ele pode ser detectado mais tardiamente também num adulto, mas é mais comum ser detectado na criança, tá bom? O que vai diferenciar são várias coisas, entre eles a questão dos autoanticorpos. Um terceiro tipo de diabetes também que é muito comum é o diabetes gestacional. O que é esse diabetes? Esse diabetes é um diabetes que ocorre exclusivamente
no período da gravidez, tá? Não é uma mulher diabética que engravidou, tá? Isso não é diabetes gestacional. O diabetes gestacional é uma mulher não diabética que tem uma glicemia normal e que durante a gravidez ela se torna diabética, né? Ela tem hiperglicemia. Ah, os, ah, os fatores que levam o diabetes gestacional ainda não estão totalmente esclarecidos, mas ela se parece muito com o diabético tipo 2, né? Com o diabetes tipo 2. Também relacionada à resistência insulínica, estresse oxidativo, inflamatório, uma série de questões que a gente vai falar um pouquinho mais aí na frente na aula. Mas é um diabetes que ocorre exclusivamente durante o período gestacional e que após o nascimento, essa grávida volta a seus níveis glicêmicos normais. Ela, lógico, tem mais propensão a desenvolver, né, um diabetes tipo 2, né, no futuro, mas a priori, após o nascimento, esses níveis de glicose são normalizados. Existem outros tipos de diabetes, por exemplo, os diabéticos monogênicos, você tem alteração de um gene específico e essa alteração pode causar hiperglicemia. Elas são conhecidas como diabetes do tipo MOD. Aí eu tenho vários tipos, tipo quase 11 tipos conhecidos diferentes de genes que são modificados e que levam a estados hiperglicêmicos. A maioria desses genes eles levam a graus relativamente moderados de hiperglicemia. O indivíduo fica com aquele nível para sempre, ou quase para sempre, né? E não é uma coisa que tem uma progressão como é o diabetes tipo 2, mas que deve ser tratado. Como é que eu sei isso? Vocês podem perguntar, né? Eu sei isso fazendo testes, né? Aí eu tenho que fazer um teste genético para identificar se aquele tipo de diabetes que eu tenho é um tipo de diabetes do tipo MOD, ou seja, que ela é causado por uma alteração genética específica. Existe o diabetes neonatal, que acontece na criança ao nascer, diabetes que são secundários a uma doença endócrina, né, um hormônio que tem relação com a glicose, como por exemplo os hormônios da tireoide, né, e outros hormônios. Doenças do pâncreas exócrino, porque se eu danifico o pâncreas, se eu tenho uma inflamação no pâncreas, eu vou ter problemas na secreção de insulina, né? Diabetes secundários a infecções e alguns tipos de diabetes secundários ao uso de medicamentos. Isso também pode acontecer. Então, esses são casos específicos de diabetes, ok? Então, essa é a classificação que é usada hoje, que nós trabalhamos com ela atualmente no Brasil. Lembrando de novo, isso não é estático, isso pode sofrer modificações futuras, tá bom? Aqui a gente vai falar rapidamente, novamente, um pouquinho sobre cada um dos tipos. Diabetes mellitus tipo 1, né, que eu já falei que ela se divide do tipo 1A e o tipo 1B. Aqui está falando mas essa primeira fase se refere ao tipo 1, né? Resulta primariamente da destruição das células betas pancreáticas, tem tendência à cetoacidose, e aí inclui casos decorrentes de doença autoimune, que é o tipo 1, e 1A, né? E aqueles dos quais a causa da destruição das células betas não é conhecida, que é o tipo 1B. Uma coisa que chamou atenção aqui, ó, eles têm tendência à cetoacidose, né? Nós vamos falar lá na frente da aula o que é isso. Cetoacidose é o acúmulo de cetonas, tanto no sangue, né? Aqui no caso cetoacidose é no sangue, mas também elas se acumulam na urina. O acúmulo dessas cetonas no sangue, elas estão relacionadas à não utilização da glicose como fonte de energia. E a utilização de ácidos graxos, né, que é a nossa segunda fonte de energia e de molécula energética no nosso organismo. Então, quando isso acontece, quando eu uso o ácido graxo como fonte de energia,
eu acabo produzindo as cetonas, né? Acetona, beta-hidroxibutirato, né? Que são esses corpos chamados de corpos cetônicos, ou que estão presentes, se acumulam no sangue e isso causa essa cetoacidose, chamada também de cetoacidose diabética, que inclusive é uma situação bem grave e que pode levar ao coma e até mesmo à morte, né? Quando esses níveis de glicose estão muito altos, o paciente entra lá em crise diabética e isso pode estar relacionado a essa cetoacidose. Mas ele é muito mais comum no paciente do tipo 1 do que no paciente do tipo 2, né? O tipo 2 ele tem um outro tipo de crise que eu vou falar em seguida, mas no tipo 1 ele é conhecido como cetoacidose diabética. No tipo 2, aí resulta em graus variáveis de resistência insulínica, que a gente já comentou, né? Também uma deficiência na secreção de insulina, que pode acontecer em alguns casos. Os pacientes têm excesso de peso. A cetoacidose no paciente tipo 2 é rara. Acontece em alguns casos específicos, como por exemplo em algumas situações de infecções, que a gente já viu que as infecções elas podem ajudar na questão da hiperglicemia, né? Então, paciente diabético tipo 2 com uma infecção, até mesmo uma infecção de urina às vezes, ou outro tipo de infecção, pode resultar numa crise que leva à cetoacidose, tá? Mas isso não é algo tão comum quanto aquele que acontece no paciente do tipo 1. O diabetes mellitus gestacional, como a gente já falou, ele se parece bastante com o diabetes do tipo 2. Ele, em geral, ele tem uma diminuição da tolerância à glicose. O que significa isso? Quando eu ingiro, né, alimentos contendo açúcar, o meu organismo, ele consegue, se o organismo de uma pessoa normal, ele consegue metabolizar rapidamente essa glicose. Em geral, todo o açúcar, todo o carboidrato que eu como, o meu organismo não sendo diabético, em 120 minutos, ou seja, em 2 horas, ele já foi totalmente metabolizado. Nos pacientes com diabetes mellitus gestacional ou com diabetes mellitus do tipo 2, ele tem uma dificuldade de metabolizar essa glicose nesse tempo. Então, isso se chama, então, diminuição da tolerância à glicose. Então, quando eu faço uma medida de açúcar após uma alimentação ou um consumo de glicose, eu vou ver que esses níveis eles estão elevados. Isso é muito comum acontecer, tanto no diabetes mellitus gestacional quanto no diabetes tipo 2. Inclusive, a mulher diabética lá no pré-natal, ela faz a cada 3 meses esse exame, né, que é o teste de tolerância oral à glicose, para exatamente avaliar se está acontecendo esse fenômeno, né, da diminuição da tolerância à glicose. Então, por que é tão importante a gente avaliar a glicose da mulher diabética, né? Porque o diabetes mellitus gestacional, quando ele não é tratado, né, quando ele não está controlado, ele pode provocar macrosomia, ou seja, são aqueles bebês grandes, né? Isso para uma adolescente, por exemplo, né? Ela pode ser muito perigoso para a mãe, né? E até na hora do parto, pode inclusive causar sequelas, né, na mãe e no bebê. Levar um quadro de hipoglicemia, eu vou já explicar isso aqui, né? Porque que o bebê pode ter quadro de hipoglicemia, principalmente ao nascimento. Hipocalcemia, ou seja, uma diminuição dos níveis de cálcio, e uma hiperbilirrubinemia, que é a icterícia, tá bom? Uma das coisas mais graves aqui que acontece na criança, que deve ter preocupação aí dos médicos e para fazer esse acompanhamento, é esse aqui, ó.
é a hipoglicemia. Por quê? Aí eu vou explicar para vocês. Normalmente, o bebê, lá no ventre da mãe, ele é um bebê normal, ou seja, ele não é o feto, no caso, né? Ele não é um feto diabético. Isso significa o quê? Que ele produz níveis normais de insulina. Ele não tem dificuldade para produzir insulina. Então, se a mãe, por exemplo, mantém um nível de glicose muito alto, não é controlado, o feto ele vai produzir um nível de insulina muito alto também para controlar esse nível de glicose, né? Para que o nível de glicose para o feto fique dentro da normalidade. Então, digamos que a mãe passe toda a sua gravidez com essa hiperglicemia, com estado hiperglicêmico. Então, o bebê ele vai ter um nível, ele vai nascer com uma hiperinsulinemia, porque ele precisava dessa insulina toda para poder controlar aqueles níveis de glicose que vinham da mãe, a partir da placenta. No momento que o feto nasce, que o bebê nasce, e que é cortado o cordão umbilical, ele para de receber da mãe aquela carga de glicose. Então ele vai ter uma hiperinsulinemia com uma glicemia normal, que ele não é diabético. Então, rapidamente, essa insulina que está na circulação consome toda a glicose do bebê e ele gera um quadro severo de hipoglicemia, que pode, inclusive, levá-lo à morte. Tá bom? Então, isso é um caso muito grave. Então, quando a mãe ela é diabética gestacional, tem diabetes gestacional, o corpo clínico, ao nascer, eles monitoram, sabendo desse risco, né, monitoram esse bebê nas primeiras 48 horas e se tiver que fazer alguma intervenção, por exemplo, de glicose, eles fazem para que depois isso se normalize, tá bom? Então, é muito importante a mulher controlar esses níveis de glicose para que não exista esse risco aqui para o bebê. Sem contar que ele vai nascer um bebê macrossômico, pode ter uma deficiência de cálcio e pode também ter icterícia, né, ter com uma bilirrubina elevada. Então, uma série de questões que não são desejadas, tá bom? Então, esse diabetes gestacional é algo que toda mãe ela tem que se preocupar, porque, inclusive, se ela fica com essa glicose alta durante a gravidez, ela também tem mais risco de, no futuro, se tornar uma diabética, por exemplo, do tipo 2. Aqui algumas diferenças bastante comuns, né, do paciente diabético do tipo 1 e do paciente diabético do tipo 2. Primeiro, o tipo 1, né, o início é agudo e sintomático. Normalmente, como se dá esse processo, né? A criança, como eu falei, o tipo 1 ele é mais comum, né? Comumente diagnosticado em crianças. A criança está normal, né? Tá bacana ali. De uma semana para outra, ela tem algum quadro, né? Agudo. Às vezes é uma dor de cabeça forte, náusea, vômito, uma febre, alguma situação que faz com que o médico ou os pais, no caso, levem a criança ao hospital. No hospital vai ser investigado, né, a causa daquela situação da criança. Normalmente se pede uma dosagem de glicemia e se detecta uma hiperglicemia. Isso acontece muito rápido. Isso por quê? Porque aconteceu um fenômeno que às vezes é um gatilho imunológico, né, que faz com que é um resfriado que a criança pegou, é uma alergia, sei lá, alguma coisa que fez com que esse sistema imunológico ativasse, fosse até as células beta e houvesse então a destruição dessas células, que são as células que produzem insulina. Quando em torno de 90% dessas células estão destruídas, esses níveis de glicêmicos passam a não ser mais
toleráveis, né? Então ele acaba sendo muito elevado e isso leva a esses sintomas que fazem com que haja a detecção, né? Para se confirmar o diabetes tipo 1, normalmente se pede a medida de alguns anticorpos, que aqui eu já falei para vocês, e normalmente, no caso 90% dos casos do diabetes tipo 1, esses anticorpos estão presentes. Tipo 2. O diabetes tipo 2 ele já é o oposto. Normalmente a pessoa vive sua vida praticamente metade da sua vida, aí até os 30 anos, 45 anos, às vezes um pouco antes, claro, normal, medindo a sua glicose, vai dando sempre normal. A partir de um determinado momento, você começa a se notar um aumento progressivo desses níveis glicêmicos. Hoje a glicose normal ela é a glicose em jejum, né, menor que 100, né? Digamos que ela tem uma glicose ali normal de 85, aí daqui a pouco, no ano que vem, ela faz um check-up da 90, no ano seguinte dá 95, no outro ano dá 99, no outro ano dá 105 e assim vai. Então, ela vai gradualmente aumentando os seus níveis glicêmicos até chegar num momento em que essa glicose passa de 125, então ela é diagnosticada com diabetes. Inclusive, hoje existe uma faixa, né, de pessoas que têm a glicose entre 100 e 125, que são chamadas de pré-diabéticos, né? Então, são aquelas pessoas que estão no caminho de se tornarem diabéticas. Esse processo ele pode levar aí de 1 ano a 5 anos, às vezes 10 anos. E tem mais uma questão. Após ela se tornar diabética, esses níveis, normalmente essa progressão ela não para, ela não cessa, né? Se ela não se cuidar, ela começa com uma glicemia de 130, depois ela passa para 150, depois ela passa para 170, 200, 300, 400, até chegar no momento em que, às vezes, ela precisa até usar insulina, né? Antigamente se chamava esse paciente de não insulino dependente, hoje não se usa mais esse termo, tá? E o tipo 1 era chamado de insulino dependente, não se usa mais isso. Exatamente porque, em alguns casos, o paciente diabético tipo 2, ele precisa usar insulina. Então, tá na regra do tratamento, né? Então, por isso que não se usa mais esses termos. Mas o diabetes tipo 2, ele é lento e progressivo. Se ele não for tratado, ele pode, inclusive, combinar com várias sequelas para o paciente, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Outra questão importante, no paciente tipo 1, ele normalmente tem perda de peso, enquanto que o paciente diabético tipo 2, ele tem ganho de peso. O paciente tipo 1, a cetose ou a cetoacidose, né, como a gente falou, ela está geralmente presente, enquanto que no paciente tipo 2 ela não está presente, ou muito raramente. O tipo 1 ele tem a presença de autoanticorpos e o tipo 2 não tem. Isso o tipo 1A, né? O peptídeo C ele é um marcador da síntese de insulina, tá? Então, toda vez que eu tenho síntese de insulina endógena, o peptídeo C está presente. No tipo 1 ele está diminuído, né? E no tipo 2 ele está normal ou aumentado, ou ligeiramente aumentado. O tratamento, em geral, tipo 1, ele é tratado com insulina, aí tem vários tipos de insulina, dependendo do caso. E o tipo 2, ele, pelo menos inicialmente, ele recebe tratamento a partir de hipoglicemiantes orais. Tá? Então, essas são as principais diferenças entre esses dois tipos de diabetes, que são aqueles mais comuns. Esse slide ele fala bastante da fisiopatologia do diabetes, ou seja, é aquilo que o paciente sente, que são as manifestações, né? E a relação com a causa. E isso também está implicado nas alterações bioquímicas. Falando aqui para os biomédicos e para os futuros biomédicos, futuros farmacêuticos bioquímicos, para a gente que trabalha em laboratório, né? Uma das principais
implicações aí para nós e importância é a gente entender um pouco dessas alterações bioquímicas, que é aquilo que a gente vai medir no laboratório, né? Então, quem é da área de análises clínicas, né, que vai se especializar nessa área, é importante conhecer isso, né? Qual a relação das alterações bioquímicas com as causas e com as manifestações no paciente. Então, esse paciente, ele apresenta náusea e vômito, né? Náusea e vômito. Ele apresenta náusea e vômito. Essas náuseas e vômitos, elas estão muito relacionadas à presença de cetona, né? Do aumento de corpos cetônicos no sangue, que é chamado de cetonemia, que tem como principal causa a falta de insulina. Tá? Falta de insulina, aumento da lipólise, leva a cetonemia, que também, né, claro, leva a cetonúria, que é a presença de cetonas na urina, que são responsáveis, então, por essas alterações, tanto de náuseas e vômitos nos pacientes. Essa falta de insulina também, lógico, leva ao aumento da gliconeogênese, né? A síntese, né, de compostos glicídicos, né, a partir de fontes não glicídicas. Isso aumenta ainda a hiperglicemia e leva a uma glicosúria, que é a excreção de glicose pela urina. Aqui uma questão interessante, né? Um indivíduo normal, um indivíduo não diabético, ele não excreta glicose na urina, tá bom? Não excreta. Existe o chamado limiar renal, que é a partir de um determinado valor de glicose na urina, a partir de um determinado valor de glicose no sangue, o rim ele perde a capacidade de manter, né, essa glicose apenas na circulação e acaba que uma parte dessa glicose acaba saindo na urina. Esse limiar renal ele é mais ou menos de 180 miligramas por decilitro, ok? Então, qualquer situação em que essa glicose sanguínea exceda esse valor de 180 miligramas por decilitro, vai haver glicosúria, ou seja, presença de glicose na urina. Mas a glicose na urina só acontece nesse caso? Não. Se o paciente ele tiver também uma doença renal instalada, pode ser que ele tenha uma glicosúria sem necessariamente ele ter essa hiperglicemia, tá? Isso pode acontecer. Mas falando aqui do diabetes, esse limiar renal, ele é importante porque ele indica que o paciente teve, em algum momento ali do dia, né, a glicose dele passou de 180. E num indivíduo não diabético, essa glicose nunca passa de 180, tá? Tanto é que ele não tem glicose sendo eliminada na urina. Então, quando ele tem essa glicose eliminada na urina, isso faz com que ocorra um processo chamado de diurese osmótica, tá? Essa urina vai se tornar mais carregada, né, de eletrólitos, de solutos, e isso pode levar a um quadro de desidratação, poliúria, né, o aumento do volume urinário, isso é muito comum no paciente diabético. A polidispepsia, que é o aumento da frequência urinária, ou seja, quanto mais vezes você vai urinar por dia, né? A noctúria, que não está aqui, que é a urina noturna, ou seja, o paciente acordar à noite para dormir, né? Isso é muito... Acordar à noite para dormir, acordar durante a noite para ir ao banheiro, né? Urinar, isso é noctúria. E esse quadro, né, de essa diurese osmótica pode levar ao coma. No diabetes tipo 2, a gente vai ver um pouquinho ali à frente, existe uma situação que o paciente pode chegar em coma, que é exatamente causado por esse fenômeno, né, dessa hiperosmolaridade,
sanguínea, que ocorre especificamente no paciente diabético, tanto tipo 1 quanto tipo 2. Né? Isso leva também essa diurese osmótica. São muitas informações, gente, mas assim, não tem jeito. É uma coisa complicada. No decorrer aqui do curso, a gente vai ter uma aula também de equilíbrio eletrolítico e a gente vai poder explicar um pouco mais sobre essa questão de diurese, né, de como se dá essa questão do desequilíbrio hidroeletrolítico em algumas situações, incluindo diabetes, vocês vão entender um pouco melhor. Mas de uma forma geral, esse slide ele é muito interessante porque ele explica um pouco da relação entre a causa, as manifestações que o paciente tem e as alterações bioquímicas que estão ocorrendo nesse paciente. Um dos grandes problemas do diabetes, assim, a gente sempre fala, né? O paciente ele não morre de diabetes. E esse é um grande problema da doença, porque o diabetes não dói, né? Então, assim, você tá ali com a glicose às vezes de 200, 300, e tem muitos pacientes que estão vivendo bem, sim, bem entre aspas, né? Eles não sentem dor e tal, não sentem às vezes nenhum incômodo maior e eles vão levando a vida naquele estado totalmente alterado. Mas isso é uma ilusão, porque essa hiperglicemia, quando mantida por muito tempo, ela vai ter uma série de consequências desastrosas para o organismo. Ela vai lesar vários órgãos, principalmente os órgãos vitais, né, como fígado, como rim, coração, visão, né? A questão das amputações dos membros, que é uma coisa extremamente importante. Então, essas complicações, elas são os grandes receios, né, assim, das pessoas que têm diabetes. Tem que ser a grande preocupação das pessoas que têm diabetes, exatamente do controle da glicemia, porque isso a longo prazo pode se tornar algo bastante drástico até para manter a sua vida. Quais são então essas complicações? A nível macrovascular, a gente tem a hipertensão, a doença arterial coronariana, né? Doença que pode combinar, por exemplo, com o infarto. Existe uma relação direta entre o diabetes e o infarto. Doença vascular periférica, doença cerebrovascular também, por exemplo, entre AVC e diabetes existe uma relação muito conhecida. Hiperlipidemia, neuropatia. A neuropatia diabética é uma situação assim, bastante estudada, né? Então, assim, o paciente ele perde sensibilidade, né, nos membros. Isso até se explica, por exemplo, a questão das lesões que não cicatrizam, do paciente como ele não sente dor, né, ele cuida daquela ferida e essa ferida gangrena, às vezes ele tem que perder um membro, né, pés, mãos, e isso está relacionado também à questão de neuropatia, sem contar a questão da dor também que pode ocorrer em alguns casos. Essas lesões nas extremidades dos membros inferiores, isso está relacionado à dificuldade principalmente de cicatrização, né? Tem relação com a neuropatia, mas também tem relação com a cicatrização. E por que então que não cicatriza, né? Então existem várias relações, existe, por exemplo, o fato de ter menos células, né, vindo para esses locais, para esses microvasos, que existe ali um problema circulatório, fazendo com que menos células de defesa possam ir até esses locais onde está acontecendo a lesão para fazer essa reparação. Existem fatores, né, teciduais que estão prejudicados no diabetes devido à hiperglicemia e isso dificulta esse processo de cicatrização. Existe a questão dos AIDs, que são os produtos avançados de glicação, que a gente vai falar um pouco mais à frente, que também são substâncias que interferem
nas ligações de colágeno, isso também dificulta o processo de cicatrização, o estresse oxidativo, o processo inflamatório envolvido, tudo isso faz com que esse paciente diabético tenha muita dificuldade de cicatrização e isso faz com que haja uma proliferação dessas lesões, né, que não cicatrizam com nada, com nenhum medicamento. E se você não cuidar realmente do nível glicêmico, isso dificulta bastante esse processo de cicatrização que pode levar até uma amputação dos membros. Um outro fenômeno também que ocorre, que tem que ser preocupação do paciente diabético, é a questão da síndrome metabólica, né? A síndrome metabólica é uma situação onde o paciente apresenta vários sintomas, né? Por exemplo, ele tem hiperglicemia, ele tem hiperlipidemia, ele tem o HDL baixo, o LDL alto, ele tem o aumento de ácido úrico, ele é obeso, né? Tem uma circunferência abdominal acima de um determinado limite, então isso é síndrome metabólica. E o diabetes, né? E essa síndrome metabólica, ela está intrinsecamente relacionada principalmente com a resistência insulínica, que é a principal causa do diabetes tipo 2, né? Então existe uma relação muito fina, muito próxima ali da resistência insulínica com a síndrome metabólica, que leva a esse contexto todo aí, que a gente, inclusive tem um slide específico, a gente vai falar um pouco sobre essa questão da progressão da doença. Ainda falando de complicações do diabetes mellitus, a gente tem a cetoacidose diabética, que eu já comentei, que ela é muito comum do tipo 1, né? Então, ela está relacionada à hiperglicemia, à presença de acidose e também à presença de cetonúria, que é a presença de corpos cetônicos na urina. Isso é muito típico do diabético do tipo 1. No diabético do tipo 2, né, existe esse outro fenômeno aqui, ó, que é o coma hiperosmolar hiperglicêmico não cetônico. Porque assim, como eu falei para vocês que no tipo 2 raramente eu tenho cetose, né, então a cetona ela não é comumente produzida ali em excesso no diabético tipo 2. Mas eu tenho uma hiperosmolaridade. O que é essa hiperosmolaridade? É o aumento de solutos no sangue. Esses solutos são devido exatamente à glicose e a outras moléculas que são presentes lá a nível sanguíneo. Então, é um distúrbio neurológico relacionado à hiperglicemia, hiperosmolaridade, desidratação profunda, causados por defeito na secreção de insulina, que é muito típico do paciente do tipo 2. Né? Quando o paciente tipo 2 ele tem uma crise, normalmente está relacionada a esse coma hiperosmolar não cetônico, diferentemente do tipo 1, que é cetônico, tá bom? Outras complicações, acidose lática, né? O ácido lático está aumentado, né? Por causa da via anaeróbia que é usada, acho que vocês lembram da bioquímica sobre isso. A hipoglicemia ela pode acontecer em pacientes, principalmente no uso de insulina, ou que estão mudando o medicamento, né? Então isso é muito comum, às vezes o médico altera o esquema terapêutico, o paciente não está adaptado, ele pode gerar um quadro de hipoglicemia, ter um desmaio, isso é bastante comum, tá? E aí as outras complicações, o diabetes é uma das principais causas de cegueira, né? De internações por cegueira. A retinopatia a retina ela acaba sofrendo muito por essa questão da hiperglicemia. Você tem ali a formação de ligações ali a nível de retina e isso causa cegueira, né? Está muito relacionado ao estresse oxidativo, a presença desses produtos avançados de glicação naquele tecido, e isso faz com que haja levando o paciente inclusive a ficar cego. A nefropatia também é um outro cuidado muito importante que você precisa ter a nível de paciente diabético, porque o rim, assim, uma vez que o rim ele é danificado, você dificilmente consegue
parar ou consegue retroceder aquela lesão, né? Então tem que ter bastante cuidado, um monitoramento constante do paciente diabético a nível de função renal. Existe uma dosagem que é feita, que é a dosagem da microalbuminúria, né? Que é um marcador de lesão renal precoce, tá? Então esse marcador precisa ser dosado no paciente diabético a cada 6 meses, dependendo se ele for controlado uma vez por ano, para verificar se o rim dele já começou a ter uma lesão, tá? Também pode ser dosada a proteinúria, claro, né? Também, que é uma dosagem mais simples. E a presença aí da síndrome nefrótica, que é uma das também complicações que pode acontecer a nível de complicações do diabetes. Algumas outras consequências, né, metabólicas aqui no paciente diabético. A gente tem a hiperglicemia, claro, a gente já comentou bastante. Como distúrbios do metabolismo proteico, a gente pode ter uma perda proteica, né, porque uma parte das proteínas podem ser usadas para gliconeogênese, e isso pode acontecer uma perda proteica. No metabolismo lipídico, eu tenho aumento e liberação de ácidos graxos livres a nível de circulação. Eu posso ter uma hiperpotassemia, que a insulina ela ajuda nesse processo, né, da captação de íons potássio. E aqui também está relacionado a uma outra questão que a gente vai ver numa aula mais à frente, quando a gente falar de equilíbrio eletrolítico, eu vou explicar um pouco melhor isso. Por um processo da não utilização de glicose como fonte de energia, e a formação de corpos cetônicos dentro da célula, o que acontece é que a formação de H+, dentro da célula, né, que tem relação com esses corpos cetônicos. E a formação de H+ dentro da célula acaba expulsando um potássio, né, de dentro da célula para fora. E aí o que acontece é que esse potássio acaba indo para a circulação, tá? E eu tenho então esse fenômeno de hiperpotassemia. Eu também posso ter uma hiperfosfatemia, que também está relacionado a essa questão do equilíbrio hidroeletrolítico, tá bom? E também pode acontecer o distúrbio no equilíbrio ácido-básico, né? No metabolismo ácido-básico. No paciente diabético tipo 1, a gente já viu que a acidose metabólica, né? Ela pode acontecer, né, devido à cetoacidose, então ela recebe também um diagnóstico de acidose metabólica e também que é conhecida como cetoacidose diabética. Então, normalmente um quadro de desequilíbrio, né, ali de crise diabética, leva a um quadro de acidose, né, que é chamado de acidose metabólica. No caso do diabético, é chamado de cetoacidose diabética, né. Em relação ao sódio e à água, pode ocorrer a hiponatremia, né, que é a diminuição dos teores de sódio no sangue, e, consequentemente, uma diurese osmótica. Todos esses efeitos a gente vai explicar um pouco melhor quando a gente entrar na aula de equilíbrio ácido-básico e hidroeletrolítico. Esse slide é bem interessante porque ele fala da história natural do diabetes tipo 2. É bem importante a gente entender como que funcionaria, né, essa história natural da doença. Então, normalmente, o processo ele começa
com uma resistência insulínica, ou seja, aquele paciente que tinha uma glicemia normal, ele começa a ter alterações, né, nesses níveis glicêmicos. Então, às vezes por uma susceptibilidade genética, fatores ambientais, né, questão que a gente já comentou, né, uma nutrição inadequada, obesidade, sedentarismo, isso tudo faz com que haja uma hiper na verdade, uma hiperexposição a esses fatores faz com que haja um desencadeamento desse processo, né, de resistência insulínica. Às vezes acontece a hiperinsulinemia, né, o organismo tentando resolver, ele acaba produzindo mais insulina, e esse paciente começa com uma certa hiperinsulinemia. Isso vai fazendo com que ele desenvolva, né, a hiperglicemia. Às vezes está associada a uma aterosclerose, né, que é o entupimento das artérias, a obstrução das artérias sanguíneas, né? E isso leva a processos de complicações, aí está relacionado às complicações renais, complicações da retina, complicações hepáticas. Às vezes ele tem um infarto, às vezes ele tem um AVC, que leva a uma inabilidade, né, que leva a uma deficiência, às vezes a ele ficar até mesmo muito dependente, às vezes de cadeira de roda, às vezes acamado. E quando não tratado, isso pode levar, por exemplo, a uma cegueira, o paciente ficar cego e, por fim, se ele não cuidar, ele morre. Então, esse processo todo aqui, ó, entre ele começou aqui com a resistência insulínica e chegou na morte, às vezes demora anos, né? 20 anos, 30 anos com todo esse processo. Esse processo é reversível? Sim, esse processo ele é reversível. Ele pode ser diminuído, ele pode ser tratado, né? Ele pode ser até mesmo cessado. Hoje existem, né, situações até de cura de diabetes através de processos cirúrgicos. Existem alguns estudos, alguns tipos de diabéticos que foram curados através de cirurgia bariátricas e outras situações. Mas, no geral, se você fizer o controle dessa glicemia bem feito, você não evolui para essas outras questões aqui, tá? Então, isso precisa ficar muito claro para nós, precisa ficar claro para que a gente possa passar isso para os nossos clientes, para os nossos pacientes, né, para os nossos familiares. Nós, como, né, pessoas da área da saúde, precisamos ser esclarecidos nesse sentido, né? Que o diabetes ele tem sim tratamento, às vezes ele não tem uma cura tão fácil, mas ele tem um tratamento e que ele pode ser prevenido, e principalmente a questão das complicações podem ser prevenidas, ok? Então, gente, aqui vai entrar numa segunda parte da aula que nós vamos falar sobre os marcadores, né, para o diagnóstico do diabetes. Essa parte principalmente para quem está aqui na disciplina de bioquímica metabólica, a gente não vai dar tanta ênfase, tá? Eu vou passar assim bem rápido, porque não é o foco da disciplina, né? A gente vai tentar se concentrar mais na parte da fisiopatologia, mas eu já queria dar um primeiro start aqui para vocês, falando um pouco desses marcadores, porque a gente vai precisar dessa informação até para entender um pouco da contextualização de por que estudar essa fisiologia, né, essa fisiopatologia. Então eu separei aqui alguns marcadores que a gente vai falar mais sobre eles na disciplina de bioquímica clínica. Por exemplo, a glicemia de jejum, o teste oral de tolerância à glicose, a glicemia ao acaso, né, a hemoglobina glicada. Então, a glicemia de jejum. A glicemia de jejum é um exame que é feito, o nome já diz, né, a dosagem da glicose sanguínea em jejum. Então, o paciente faz um jejum de pelo menos 8 horas,
até 12 horas, tá bom? É importante que ele esteja nesse período. E ele faz a coleta do sangue venoso num tubo contendo fluoreto de sódio, que é da tampa cinza, e centrifuga e no plasma, né, ou no soro, no caso aqui do plasma, ou no plasma, né, que é como tem um anticoagulante, a gente vai dosar no plasma, ele é feita a dosagem da glicose presente nesse sangue que o paciente estava em jejum. Esse nome desse teste, então, é o teste de glicemia em jejum. Níveis normais, pacientes com diabetes menor que 99. De 100 a 125, o paciente é chamado de pré-diabetes. E acima de 125, ele é um paciente diabético. Ok? Esse é o teste de glicemia de jejum. Teste de tolerância oral à glicose, esse paciente ele vai medir exatamente aquela tolerância que o paciente tem à glicose. É muito importante para os pacientes do tipo 2 e para o diabetes gestacional. No diabetes gestacional, às vezes esse teor de glicose que a paciente toma é menor, de 50 gramas. Mas no geral, tá? O paciente ele vai em jejum para o laboratório e ele vai dosar a glicose, vai fazer uma primeira coleta em jejum, que vai ser o tempo zero, vai tomar um líquido contendo 75 gramas de glicose e após 2 horas que ele ingeriu esse líquido, ele vai coletar sangue novamente e vai medir a glicose. Isso porque eu falei para vocês que num indivíduo não diabético, em geral, após 2 horas, toda essa glicose já deveria ter sido metabolizada. Então, se a glicemia inicial dele deu 90, 2 horas após ingerir essa quantidade de glicose, teria que dar 90 também, ok? No paciente diabético, ou que está se tornando diabético, ele já perdeu a capacidade de internalizar essa glicose. Então, uma boa parte dessa glicose vai continuar no plasma, tá bom? Então, olha só os resultados. Se, após o final das 2 horas, o valor de glicose for menor que 140, é considerado normal. Se tiver entre 140 e 199, ele tem já intolerância à glicose. E se for maior que 200, maior ou igual a 200, esse paciente é considerado diabético. Também, em qualquer momento do dia, né, se eu fizer uma dosagem de glicose e essa glicose for acima de 200, ele também é considerado diabético. Eu tinha falado para vocês lá atrás que o nosso organismo tem um limiar renal, que é de 180, né? Pois é, 180, então a gente dá esse limite aí, essa tolerância de 10%, e faz essa dosagem. Se em qualquer momento essa glicemia ultrapassar 200 durante o dia, significa que eu já perdi essa capacidade de tolerância à glicose e eu já sou considerado um paciente diabético, ok? Então, o teste de tolerância oral ele é muito importante para avaliar exatamente essa questão da tolerância à glicose. A hemoglobina glicada, também vou falar bem rápido, tá? Não quero demorar porque a aula já está ficando muito extensa. É um marcador de controle glicêmico, né? Ele é muito usado. Hoje ele é usado também no diagnóstico, mas ele foi estabelecido basicamente para ser um marcador de controle da glicose no período prévio, né? Então, porque assim, a hemoglobina que está circulante na hemácia, né, uma principal proteína aí que circula no sangue, ela pode sofrer glicação. Qualquer proteína, na verdade, ela pode sofrer glicação quando fica em contato com um açúcar, né? Então, isso é da natureza química dessas moléculas. Se coloquei proteína junto com açúcar, elas vão se ligar. Então, quando há uma hiperglicemia, a hemoglobina, uma parte dela é glicada. E essa hemoglobina, ela fica circulante na hemácia, e a hemácia ela circula no organismo por mais ou menos 120 dias. Então eu consigo ter um retrato, né, de como ficou a minha glicemia naqueles últimos 3 a 4 meses. Então, se essa hemoglobina glicada ela estiver acima daquele limite considerado normal,
indica que daquele período passado eu tive um desequilíbrio nesse teor glicêmico. O valor considerado normal é um valor menor que 5,7%, certo? 5,7% do total de hemoglobina não fica glicada, quer dizer, fica glicada num paciente não diabético. Num pré-diabetes, esses níveis ficam entre 5,7 a 6,4. E no paciente diabético, esse nível ele está acima de 6,5%. Então, se eu fizer uma dosagem da hemoglobina glicada e ele der acima de 6,5%, o paciente já pode ser diagnosticado com diabetes. Inclusive, esse também é um importante marcador da eficiência de tratamento, né? Então, mais do que a glicemia de jejum, quando o médico quer saber se o tratamento que ele está fazendo para o paciente está sendo eficaz, ele mede a hemoglobina glicada. Em geral, ele usa como alvo 7%. Se esse valor ficasse abaixo de 7%, significa que esse tratamento está sendo eficaz. Acima de 7%, ele já tem que mudar o tratamento, porque não está sendo eficaz. Ok? Então, a hemoglobina glicada ela é um importante marcador, principalmente do controle glicêmico do paciente. Uma questão interessante aqui, que eu falei que é um marcador tardio, né? Então, olha, 50% da hemoglobina glicada que está circulante hoje, ela é do último mês, né? Ela é do último mês, dos últimos 30 dias. 25% é dos últimos 2 meses, né? 2 meses antes, e 25% é dos últimos terceiro e quarto mês. Então, qualquer alteração que eu tenha, né, na glicose naqueles últimos 3 a 4 meses, isso fica registrado. Isso também, às vezes, o paciente diabético, às vezes, assim, ele sabe que ele vai fazer a dosagem da glicemia de jejum na semana que vem. Então, essa semana eu faço a dieta bem direitinho, tal, modero no refrigerante, modero no carboidrato. Quando eu doso a glicemia de jejum, tá show de bola. Mas o que eu fiz nos 3, 4 meses anteriores, né? Eu fiz tudo que não deveria e esses níveis de glicose realmente ficaram extrapolados. Isso o médico consegue avaliar, né? Ele é o famoso dedo duro aqui, a hemoglobina glicada, porque ela consegue dizer como é que ficou a minha glicemia aí dos últimos 3, 4 meses. Então, por isso que ele é um marcador muito mais sensível para avaliar esse controle glicêmico. O que é uma coisa interessante é que essa hemoglobina glicada ela tem uma correlação muito fina, muito direta com algumas complicações no paciente diabético, né? Então, é por isso que ela é um importante parâmetro do tratamento do diabetes. Ela se correlaciona muito com essa glicemia média. Por exemplo, um paciente que tem uma hemoglobina glicada de 7, ó, ele teve uma glicemia média aí entre 170 e 154, né? Então isso ainda está dentro daquele nível de limiar renal. Lembra que eu falei até 180? Ó, um paciente com glicemia, com hemoglobina glicada de 8, ele já passou aí, ó, dos 200, passou dos 180. Por isso que no caso do tratamento, o 7 é um número bom, né, para esse controle. Aqui, ó, por exemplo, esse gráfico mostra uma relação da hemoglobina glicada com o risco relativo do paciente desenvolver retinopatia, nefropatia, neuropatia e também a lesão renal. Ó, com 7 você vê que praticamente não tem risco, um risco muito moderado, com 8, 9, 10, esse nível já aumenta 7 vezes para retinopatia, com 11, né, 13 vezes. E assim vai, ó. Por exemplo, paciente que tem uma hemoglobina glicada de 12, o risco dele desenvolver neuropatia já é mais 7 vezes mais, né? Então isso é um marcador bastante interessante para a avaliação desses riscos. Aqui de novo, né, a relação da hemoglobina glicada com complicações como complicações vasculares, óbito, né? Então são estudos que foram feitos mostrando a relação desse marcador com algumas complicações.
nesses pacientes. A hemoglobina glicada ela tem algumas limitações, né? Por exemplo, pacientes que ingerem grande quantidade de vitamina C ou vitamina E, porque pode ter relação com a forma do método que vai ser avaliado, paciente com hipertrigliceridemia, também pacientes que têm hemoglobinopatias, né, que é um tipo de doença que modifica a hemoglobina, também não pode ser utilizado a hemoglobina glicada, tá bom? Então isso é uma coisa importante se averiguar também. Esse slide ele apresenta os critérios que são usados hoje para o diagnóstico do diabetes, né? Então, pacientes considerados normais são aqueles pacientes que têm uma glicemia menor que 100, no teste de tolerância oral entre 100 e 126 e assim, de novo. Esse slide ele mostra os critérios laboratoriais para o diagnóstico do diabetes usado atualmente e são o que são adotados pela Sociedade Brasileira de Diabetes no momento. O paciente é considerado normoglicêmico quando ele tem uma glicemia menor que 100, um teste de tolerância oral menor que 140 e uma hemoglobina glicada menor que 5,7. Pré-diabético, ele tem a glicemia de jejum entre 100 e 126, o teste de tolerância oral entre 140 e 200 e a hemoglobina glicada, a hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,5. E o paciente diabético é aquele que tem a glicemia acima de 126, o teste de tolerância oral maior que 200 ou a hemoglobina glicada maior que 6,5 ou a glicemia maior que 200 em qualquer momento. Aqui eu quero chamar a atenção para uma situação que é a questão do teste capilar, tá bom? Essa glicemia capilar, que é aquela glicemia que é feita pela aquela fita, ela não é usada no diagnóstico, tá bom? Ela é apenas usada no controle. Essa glicemia, ela tem, por exemplo, se você estiver passando uma campanha e de repente você dosou ali e deu 200, acima de 200, você não pode diagnosticar o paciente com diabetes usando esse teste da fita, né? Esse teste da glicemia capilar, porque o equipamento, às vezes, ele não está totalmente calibrado, né, para essa medida, isso pode ter variação, e o próprio nível de glicose no sangue capilar também pode sofrer variações. Então, por isso, quando a gente fala aqui maior que 200, a gente fala de uma dosagem em jejum, né, ou uma dosagem do sangue venoso, né, feito no laboratório por uma técnica padronizada, com controle de qualidade, tá bom? A gente vai falar rapidamente também de outros marcadores aqui que são utilizados também tanto no diagnóstico como no controle do diabetes. Primeiro deles é a frutosamina. As frutosaminas são produtos da ligação, né, de proteínas com açúcar, né, com glicose. Principalmente a albumina, né? A albumina é a principal proteína aí do soro, né, do plasma. Ela se liga, né, também à glicose e pode ser glicada. Naqueles pacientes, por exemplo, que têm hemoglobinopatia, que não pode usar a hemoglobina glicada, eu posso usar a frutosamina como esse marcador da glicação tardia. Só que no caso da albumina, a meia-vida dela é em torno de 15 dias, tá bom? Então, isso acaba limitando um pouco o uso desse marcador. A glicemia média estimada é um cálculo feito a partir da hemoglobina glicada, tá? E que ele me diz exatamente como ficou a minha glicemia média, né, naqueles últimos 3 a 4 meses. Então,
por exemplo, é dado por uma fórmula onde eu pego o valor da hemoglobina glicada, multiplico por 28,7 e diminuo de 46,7. Por exemplo, um paciente que teve uma hemoglobina glicada de 7, o valor da glicemia média dele foi 154, ok? 8 já chegou a 183 e por aí vai. Esse valor é interessante para entender como ficou os seus níveis glicêmicos médios, né, nos últimos 3 a 4 meses, tá bom? Microalbuminúria, eu já falei um pouco sobre ele, né? É um marcador de lesão renal precoce, tá? Muito utilizado tanto para detecção, monitoramento de diabetes mellitus gestacional e também no caso de gravidez de risco, né? Mas os pacientes diabéticos, principalmente tipo 2, né, que fazem acompanhamento, né, eles fazem a dosagem desse marcador rotineiramente para avaliar como é que anda a sua função renal, principalmente se há algum dano renal, né, já instalado. O peptídeo C, né? O peptídeo C é um marcador da síntese de insulina. A insulina, quando ela é produzida como uma pré-proinsulina. E essa pré-proinsulina é porque a insulina ela vai estar ligada a um peptídeo chamado de peptídeo conectante, que é chamado peptídeo C. Então, toda vez que eu quiser entender, né, se eu estou tendo menos produção ou mais produção de insulina, eu posso pedir a dosagem do peptídeo C. Aí você pode perguntar, mas por que eu não doso a insulina? Porque em alguns casos, esse paciente ele faz, né, o tratamento com insulina exógena. Então, aí não consigo dosar. Então, ao invés de eu dosar a insulina, eu doso o peptídeo C. Os autoanticorpos eles são muito utilizados no diagnóstico diferencial, né, entre o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2, principalmente o tipo 1A, né, que é aquele autoimune. Então, existem alguns tipos, por exemplo, o anti-GAD, o IA2A, que são alguns desses anticorpos que são dosados para fazer o diagnóstico diferencial entre o tipo 1 e o tipo 2. A resistência insulínica, né, que é um fator que eu falei que é importante, principalmente no diabetes tipo 2, eu posso avaliar ele a nível de laboratório. Existem índices, né, que são usados, que é chamado de ROMA, né, que vem de uma sigla em inglês. Tem o ROMA beta e o ROMA R. O ROMA beta ele avalia a função secretora da célula beta pancreática, que ele é dado por uma fórmula, que é 20 vezes a insulina-emia de jejum, dividido, no caso, né, pela glicemia, que é dada em milimol por litro, menos 3,5. Então, através dessa fórmula, eu consigo calcular o ROMA beta, que indica exatamente se a minha célula beta está produzindo ou não insulina. O ROMA R, ele avalia a resistência insulínica. Ele é dado pela insulina, que multiplica a glicemia e divide por 22,5, tá bom? Então, esses índices, tanto o ROMA beta como o ROMA R, são formas de avaliar a resistência insulínica. Diagnóstico diferencial, eu já falei, né? Basicamente, um dos critérios aí para dividir o diabetes tipo 1 do diabético tipo 2 é a dosagem dos autoanticorpos, né? Por exemplo, o ICA, o IA2A2, o anti-GAD, que se tiver presente, provavelmente é diabético tipo 1A. Se não tiver presente, esse paciente, né, vai ter o tipo 2, né? Já estamos finalizando, tá bom, gente? Uma coisa importante aqui que faz parte da fisiopatologia é a gente entender o papel desses produtos finais de glicação. Então, como eu falei para vocês, a glicose ela interage com resíduos de proteína, produzindo, né, gerando esses produtos chamados produtos de Amadori, né, que são produtos finais do metabolismo glicídico.
e que esses produtos eles se depositam nos tecidos, né? Então a gente tem alguns clássicos como a pentosidina, a furosina, né? A carboximetilizina. E esses produtos, que são os chamados produtos finais de glicação avançadas, ou AIDs, né, do inglês, eles têm relação direta com algumas das comorbidades dos pacientes diabéticos, como por exemplo retinopatia, nefropatia, neuropatia. Ainda não existe assim, um tratamento específico ou até alvos, né, farmacológicos para reduzir a presença desses marcadores. Né? Eles nem são usados ainda muito como marcadores laboratoriais assim, comuns, mas com o tempo isso pode se tornar sim marcadores de algumas dessas complicações do diabetes. Isso é mais para vocês entenderem qual o papel deles, né, na questão da fisiopatologia do diabetes. Então, assim, isso está muito ainda a nível de pesquisa, são coisas mais ainda não totalmente desenvolvidas, mas que no futuro a gente pode começar a ver a dosagem desses metabólicos, dessas substâncias até como marcadores de complicação do diabetes, tá bom? Isso também acaba se tornando um alvo de desenvolvimento de drogas aí, né? Para os farmacêuticos aí que estão vendo isso, existem muitas pesquisas que relacionam novas drogas também com a diminuição da presença desses produtos avançados de glicação. Então, para a gente finalizar, né, existe na verdade a entendimento que o diabetes, cada vez mais, ele se torna uma doença inflamatória, né? Então, as causas que levam, né, esse aumento, principalmente o diabetes tipo 2, né, a resistência insulínica, né, a intolerância à glicose, né, estão muito relacionados ao estresse oxidativo e ao processo inflamatório envolvido. Isso faz com que haja, então, né, uma ativação de citocinas pró-inflamatórias, e essa inflamação causada, né, nesse meio pode, então, estar relacionada às complicações que são os grandes males aí do diabetes, né? Neuropatia, retinopatia e neuropatia. Então, é importante cuidar, né, do paciente como um todo, no caso, né, conhecer o que está acontecendo no organismo dele e esses casos relacionados aos processos inflamatórios e o estresse oxidativo cada vez mais vem se tornando alvos aí até do desenvolvimento de novos fármacos para essa doença. Né? Lógico que nessa aula a gente não falou nada sobre tratamento, não é o foco aqui, mas a pesquisa sobre novos fármacos para o diabetes continua a todo vapor, né? Cada ano, se a gente apresentar um gráfico aqui, a gente vai ver que tem ainda sido uma busca da indústria farmacêutica o estudo de novas drogas para o tratamento do diabetes e controle do diabetes, tá? Então, isso é algo que a pesquisa ainda está avançando bastante, tá bom? Então, assim, era o que eu tinha para falar sobre a questão da fisiopatologia do diabetes, demos uma pincelada na questão de alguns marcadores, né? Isso está muito mais comentado de forma mais profunda na aula que a gente tem sobre o diagnóstico do diabetes, mas eu espero que tenha sido útil para vocês. Então, aqueles que são do canal, aqui que estão assistindo no canal, que gostaram da aula, que ficaram até aqui, eu agradeço a audiência. Se vocês quiserem deixar um like aí na aula, deixem, que isso é muito bem-vindo para o canal. Compartilhe essa aula com outras pessoas para que elas possam também entender, né, conhecer sobre esse assunto que a gente falou. E eu agradeço a atenção de vocês e fico à disposição dos alunos aí para responder perguntas aí pelo chat ou aqui nos comentários do canal, tá? A gente se vê na próxima aula. Até mais.